Olá, meus amigos, minhas amigas. Dando continuidade à nossa conversa sobre a espiritualidade, sobre os contatos que a gente faz com as outras esferas, com as outras dimensões, a gente se questiona assim, se o nosso racional coloca tantos entraves, se é tão difícil justificar esses fenômenos que ainda nem foram estudados ou pelo menos não comprovados pela ciência, como que nós podemos identificar os nossos contatos? Se são autênticos, a origem, né? Como que a gente identifica? Como a gente identifica se é um fenômeno externo, se aquilo que você está vivendo, ele é fruto da sua imaginação, se é um sonho, o que que é? Tem uma maneira muito interessante de identificar isso. Você identifica porque você percebe a mudança da frequência. E quando eu falo contato, eu falo em todo tipo de contato, com todo tipo de seres, né? Agora, o que pode nos servir de referência para quando você recebe uma mensagem, para quando você recebe um conhecimento, um recado? Qual é a referência de aquele contato? É autêntico? Olha, não é aqui. O intelecto não é pelo intelecto que vem. É sim pela transmissão de pensamento, pela telepatia, mas a identificação você sente é aqui. Então é um sentimento. Você contata o sentimento daquele ser que está contatando você. Então, por exemplo, existem seres de alta frequência, mas de uma frequência tão alta, que ele deixa você prostrado de emoção. É como se você não fosse suportar a emoção na hora que você encontra um ser de alta frequência, de muita luz, que está numa dimensão muito superior à sua, né? Então, a emoção é muito grande, porque a energia do amor que é transmitido, ela é imensurável. Então, é como se teu quantum, a tua energia não conseguisse suportar. Quando você faz o contato com uma energia muito evoluída. E quando você também faz um contato com energias que não sejam assim tão evoluídas, né? E por isso é tão importante a gente vigiar os nossos pensamentos, a gente pensar outra vez, a gente rever aquilo que você sente, porque nem sempre aquilo vem de fora para dentro e de dentro para fora. Quer dizer, você precisa saber essa diferença para que você não seja induzido, manipulado, porque quando você abre essas janelas, esses portais, você está abrindo um contato, uma forma de comunicação. Tanto com a espiritualidade, eu não estou falando através do reiki. Através do reiki a abertura é só para a espiritualidade boa, é só para a luz. Não entra influências do lado obscuro, tá? Mas essas influências existem, elas estão aí, né? Estão aí tentando sempre se juntar com aqueles que estejam no mesmo nível de frequência, né? Então essas energias mais densas, elas só conseguem nos acessar se nós estivermos num nível de frequência baixo. O que o reiki faz? Ele aumenta o nosso nível de frequência, certo? Então ele nos tira do alcance de alguns tipos de energia, nos limpa também quando a gente está sobrecarregado, né? Então, para você identificar um contato, você identifica pelo seu sentir, pelo seu coração, pela sua emoção. E você também identifica, no caso, quando não é um quantum tão alto, que é um quantum muito baixo, você também identifica sentindo
aquelas emoções mais densas, aquelas emoções mais menos telúricas, né? Então, fica fácil quando é um contato muito superior de você identificar, porque o seu quantum não suporta aquele quantum daquele ser maravilhoso que está ali na sua frente. E aí você chora, você se emociona, você chora muito, muito. Mesmo aqueles que não são chorões como eu já tenho ouvido relatos que sim, choram, se emocionam muito, porque é muito amor universal envolvido. Então, para encerrar nossa conversa, para não ficar uma coisa muito longa, é importante a gente saber como agir. E eu digo, a gente deve se soltar. Você deve se soltar, você não deve julgar a si mesmo e nem julgar o outro. Cada um tem as suas experiências. Então, nós devemos respeitar a experiência de cada um, estar muito atentos a todas as influências que vêm, porque são muitas, né? O reikiano deve se proteger antes de fazer as suas orações, antes de fazer as sessões de reiki, né? E deve estar aberto, a gente deve estar aberto, sem preconceito, sem limitações. Não vamos permitir que o racional, que o nosso racional, embote, bloqueie o nosso contato. Porque não vamos esquecer, existem muitos seres maravilhosos nas outras dimensões tentando fazer contato e fica difícil se você não tiver aberto. E o mais difícil de identificar um contato é porque ele é muito simples. Você pensa que precisa fazer um ritual, que você precisa ir numa religião. Não estou tirando o mérito das religiões, sim, se faz contatos também em grupos, são muito fortes os contatos em grupos, mas não é condição. Você pode fazer contato com o divino em qualquer lugar, é você com ele, é uma experiência individual, né? E ela pode passar a ser uma experiência coletiva quando todos estão lá trabalhando imbuídos na mesma direção. Sim, fica fortíssima a energia da coletividade, mas a experiência autêntica, ela é individual, né? Intransferível. Então esteja aberto para ter as suas experiências, as suas respostas. Pergunte, faça perguntas para a espiritualidade, que eles te respondem. Agora, precisa ficar atento aos sinais, né? Precisa ficar atento às respostas. Elas vêm de diversas formas que com o tempo você vai aprendendo, né? Então, para concluir, tá? Eu agradeço a paciência de vocês até aqui nesse momento. Vamos nos abrir, vamos abrir os nossos portais, né? E vamos nos abrir sem preconceitos, sem julgamentos e nos entregar para essa energia maravilhosa de cura, de amor universal, de compaixão e de muita, muita, muita gratidão. Obrigada, meus amigos.